Eu vou dando sequência, então. Depois do ciclo da falência, eu quero entrar um pouquinho, que eu entendo perfeitamente aquilo que você está passando. Eu sou dentista, eu sei qual que é a tua realidade. O meu círculo de amizades são dentistas. São pessoas que convivem comigo e que convivem com as mesmas dificuldades que você convive. Falta de paciente, paciente que falta na consulta, paciente que fica pedindo desconto, falta de conversão, paciente que só quer fechar o tratamento básico, não quer fechar o tratamento completo, paciente que fica pingando do teu consultório, vai para o outro, e vem para cá, paciente que só reclama. É complicado, é muito complicado, eu entendo você. Mas, nessa fase, eu queria que você entendesse um pouquinho comigo e me acompanhe no raciocínio aqui. Como que está a odontologia hoje? O que aconteceu com a nossa odontologia? Por que ela perdeu valor? Na verdade, a pergunta é a seguinte: como está a odontologia hoje? Se a gente fizer um comparativo de 1950 para cá, até 1916, a gente vai responder o que para a odontologia? Eu vou responder para vocês. Vocês podem deixar o comentário e depois eu vou acompanhar. A odontologia evoluiu muito. Nunca se viu tanta diferença técnica, nunca se viu tanto curso de especialização, nunca se viu tanto equipamento moderno, nunca se viu tanto. Nós viramos especialistas em pequenos detalhes. Né? A odontologia nunca foi tão técnica, nunca foi tão científica, nunca foi tão maravilhosa, nunca teve equipamentos tão bons que nos levassem a fazer excelentes tratamentos. E agora? E o dentista? Como que foi a evolução do dentista de 1950 para cá? Eu vou passar alguns slides aqui e eu quero que você vá acompanhando comigo. E aí você vai dizer ali nos comentários se você concorda com a evolução do dentista ou não. Em 1950, o dentista trabalhava fechado no consultório. Trabalhava, né? Fechadinho lá no consultório, não queria nem saber, nem sabia o que estava passando lá fora. E ele era muito técnico. O dentista só pensava na técnica, só pensava em como executar, só pensava em aprender técnica, em aprender uma técnica nova, uma restauração diferente, um implante Cone Morse, uma cirurgia diferenciada, uma técnica ortodôntica diferente. Só pensava nisso, só pensava em técnica. E o dentista de 1950 não precisava ir buscar paciente, ele esperava o paciente dele na porta. Ele esperava o paciente vir até ele, bater na porta dele, ele ficava sentadinho no mocho dele, dentro do consultório dele, fechadinho, né, treinando, aprendendo, se atualizando, e o paciente vinha. E ele era valorizado por isso. E o dentista de 1950 também não tinha noção nenhuma de marketing, de captação de paciente, de como chamar paciente, ele não precisava disso. Ele não tinha essa necessidade, ele cobrava bem, as pessoas pagavam para ele executar o trabalho dele. E aí, consequentemente, ele vivia bem, ganhava em dólar, né, que hoje é uma ilusão para nós, e aí ele não fazia questão nenhuma de ter um planejamento do consultório. Ele nem sabia o que era fluxo de caixa, o que era receita, o que era despesa, enfim, todas essas coisas. Ele não precisava disso. E aí, da mesma forma que a odontologia, lá de 1950, evoluiu até 2016, o que vocês acham que aconteceu com o dentista? O que vocês acham? Coloquem nos comentários aí, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Eu vou passar aqui também, mas basicamente são as mesmas coisas. O dentista de 2016, ele continua fechado no consultório dele. Ele continua só querendo aprender a técnica, a especialização, a restauração diferente, a resina diferente, o material diferente, o implante diferente, a técnica sublingual, transparente, invisível de ortodontia. Ele espera o paciente bater na porta dele para conseguir pacientes. A única coisa que ele faz diferente é talvez fazer uma propaganda no jornal, uma propaganda numa revista, largar alguns panfletos aí espalhados pela cidade, uma campanha ou outra no Facebook que não dão nem resultado. E ele não tem noção nenhuma de marketing e muito menos de gestão de consultório. Não faz planejamento nenhum do seu consultório. Ou seja, a odontologia em si, a nossa profissão evoluiu muito. Ela tinha que ter se valorizado junto, mas ela não se valorizou. Os dentistas não se valorizaram, os dentistas pararam no tempo. E o que aconteceu com o dentista que parou no tempo? O que aconteceu? Simplesmente ele foi engolido pelo mercado. Por quê? Vocês acham que a odontologia não é uma profissão lucrativa?
Vocês acham que ela não é uma profissão lucrativa? Vocês acham que o nosso trabalho ele não traz lucro? Ele não tem uma margem boa? Coloque ali o que vocês acham. Qual que é a margem de vocês? Coloquem a margem de vocês ali embaixo. Eu duvido que tenham profissões hoje que trabalhem com margens de lucratividade parecidas com a nossa. Se tem, são muito poucas, muito poucas. Todas, podem perguntar, perguntem para os amigos de vocês, para os familiares de vocês, quais que são as margens de negociação do trabalho deles. A maioria gira em torno de 15%, 20%, 30%. Quando extrapola, chega a 40%, 50%. Eu vejo empresas, essas grandes empresas de varejo, depois eu vou falar um pouquinho até para vocês entenderem por que eu tenho esse conhecimento. As grandes empresas de varejo, elas chegam a trabalhar com uma margem de 3%, 2%. E a gente reclama quando a gente falando que a nossa profissão não é lucrativa. Não é isso. Se ela não fosse lucrativa, eu quero que vocês pensem um pouquinho. Olha essa pergunta que eu vou fazer para vocês. Só eu que percebi que está cheio de clínica nova ao redor de vocês? Só eu que percebi isso? Vocês não perceberam nada? Vocês não perceberam que está cheio de clínica nova, está cheio de clínicas grandes, está cada vez mais consultórios novos, clínicas grandes? Se o nosso mercado não fosse lucrativo, esse povo todo não estaria aqui tentando concorrer com a gente. Quem se matou foi o próprio dentista. O próprio dentista não evoluiu, mas o nosso mercado continua o mesmo. O nosso mercado continua legal, com estrutura legal, com modernidade, com tecnologia, com muita lucratividade, só que o dentista parou no tempo, o dentista não evoluiu, não acompanhou o mercado. O que aconteceu? Grandes empresários tomaram conta do negócio. Estava conversando essa semana passada com uma pessoa muito querida, a Flávia, lá de Feira de Santana, da Bahia, e ela tem uma clínica lá, também uma clínica grande, tem 8 cadeiras e tal. Estava me contando um pouco da história dela, das dificuldades que ela está tendo lá. E a gente conversou um pouquinho sobre o nível de pacientes, enfim. E aí eu comentei com ela assim, mas eu acho que você está num lugar bom, Flávia. Ela falou assim, olha, doutor Rafael, veja bem, eu não acredito que eu esteja num lugar ruim. Tanto é que aqui do meu lado, na mesma região que eu estou, abriram 4 novas clínicas, todas grandes, só que o que acontece é que eu não estou tendo resultado, e essas pessoas estão tendo resultado. E ela falou para mim assim, e o pior é que essas pessoas, essas clínicas, não são clínicas dentistas, são clínicas de empresários. São empresários, o mundo empresarial abriu o olho para a odontologia, depois que veio a Imbra, depois que vieram grandes empresas. O mundo abriu o olho e acordou que a odontologia é um bom negócio, só o dentista que não enxergou isso ainda. E o dentista ficou parado, ficou parado. Isso é uma realidade nossa e ninguém tira, ninguém vai tirar da gente isso. Tem cada vez mais empresários disputando aí o mercado odontológico, e se o dentista não acordar de vez para entender o seu negócio, para poder fortalecer a sua empresa, para poder blindar a sua empresa desses grandes grupos empresariais, ele simplesmente vai ser eliminado do mercado, como já está sendo, né? E é uma pena, porque eu vejo tanto dentista muito bom tecnicamente, com excelentes cursos de especialização, com excelentes estruturas, e falar um pouquinho justamente sobre isso, que é por que essas grandes clínicas existem, qual que é o segredo que essas clínicas têm e por que elas se dão bem no mercado e o dentista não. Por que essas grandes clínicas existem, qual que é o segredo que essas clínicas têm e por que elas